Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, se Deus ordenou que sejamos luz, devemos ser luz onde quer que estejamos. Já faz quase 3 meses. Eu estou gravando esse vídeo no dia 13. Não. Estou gravando esse vídeo no dia 14 de abril de 2020, Dia Nacional do Café. E eu quero deixar uma mensagem tranquilizando a todos com relação à minha volta ao Twitter, porque a minha abstinência do Twitter começou dia 16 de abril e terminará depois de amanhã, no caso, 2 dias depois de eu gravar esse vídeo. E esse vídeo, obviamente, será postado no dia 16 de abril, quando já tiver voltado para o Twitter. Então, certamente editarei o comentário, a descrição desse vídeo, então colocarei um comentário fixado no topo, dando minha impressão a respeito de como está o Twitter após meu retorno, depois de 3 meses. Eu acredito que por causa do coronavírus e de toda a celeuma, de toda o estardalhaço que se criou, principalmente na mídia, por conta do coronavírus, o clima lá estará bem tenso, ainda estará bem tenso. Então, com certeza encontrarei ali, se o ambiente ali já era terrível, com muitas pessoas magoadas, feridas, em depressão, com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, suicidas em potencial, muitos ateus, muitos agnósticos, muitas pessoas com aversão ao Evangelho de Cristo. Eu creio que esse ambiente estará ainda pior, a não ser que Deus coloque a sua mão poderosa e santa sobre aquela rede social e mude a cabeça de muita gente, e muita gente tenha se convertido, né? Eu não sei. Eu estou supondo como está a situação lá, por conta de todos os anos em que eu estive no Twitter. Então eu imagino que esteja assim, pode ser que esteja diferente assim para melhor. Muita gente tenha se convertido, muita gente tenha rendido sua alma a Jesus. Mas assim, eu entendo a preocupação daqueles que são contra meu retorno no Twitter. Mas eu queria só relembrar um texto da Palavra de Deus a respeito do apóstolo Paulo, lá em Atos 20, começando pelo versículo 16, que diz assim: porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia, ou seja, no leste no oeste da atual Turquia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E a partir do versículo 17 do capítulo 20 até praticamente o final do livro de Atos, né, até o capítulo 28, nós vemos todo o desenrolar do que aconteceu. As pessoas falam, os anciãos de Éfeso indo atrás de Paulo lá em Mileto para convencer Paulo a não ir para Jerusalém. No fim ele foi. Houve até gente alertando por meio de profecia, alertando a Paulo por meio de profecia do que poderia acontecer com ele. Mesmo assim ele foi. Aí ele foi preso, tentaram linchá-lo, os guardas o prenderam, aí ele teve que apelar para a sua cidadania romana para ele não morrer. E só que ele foi preso, foi colocado diante das lideranças da época, Festo, Agripa II, Herodes Agripa II, Festo, aí apelou para César. Ele podia
ele se defendeu, tal, falou sua conversão. Ele poderia até usar a sua cidadania romana para ser levado à prisão, mas fez questão de apelar para César. Aí no fim ele foi mandado no navio, aí o navio enfrentou uma tempestade, todo mundo que estava lá dentro acabou se salvando. Eles passaram fome, tudo, ficaram vários dias à deriva, aí o navio rachou, bateu numa pedra, se não me engano, aí todo mundo acabou se salvando lá em Malta. Em Malta, Paulo foi picado por uma cobra, ele morreu. Aconteceu uma série de coisas. Depois Paulo foi mandado para Roma, e lá em Roma ele teve uma audiência com o pessoal de lá, e uns creram, outros não. Aí Paulo ficou dois. Aí o Atos 28, né? Que Atos 28. Deixa eu ver. O último versículo, o último trecho final de Atos fala que. Atos 28, de 30 a 31, fala que Paulo ficou 2 anos em prisão domiciliar, tal, pregando livremente o evangelho. Aí depois do que aconteceu, a Bíblia não registra, mas Paulo, acho que teve uma audiência, ele se apresentou diante de Nero, que era o imperador da época. Parece que ele foi, se não me engano, ele foi solto, foi para Espanha, foi preso de novo, provavelmente por Domiciano, não. Eu lembro se foi por Tito, foi por Domiciano, esse aqui foi preso de novo, foi decapitado. Eu acho que foi por Tito, Vespasiano, não lembro exatamente, mas ele foi preso e decapitado. E mais ou menos na época que, pouco antes de Jerusalém ser, acho que foi por Nero mesmo, ele foi preso, decapitado, mais ou menos na época que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, enfim. Mas tudo teve um propósito. Mesmo sabendo de que poderia acontecer, Paulo fez questão de ir para Jerusalém, porque Deus tinha um propósito na ida dele para Jerusalém, que era dali ir para Roma. E porque em Roma era a capital, era a cidade mais, a maior cidade do mundo na época, a cidade mais poderosa do mundo, o principal centro, era o centro político da época no mundo, pelo menos no mundo europeu, né, no mundo ocidental, não sei, no mundo. E dali o evangelho se expandiu para praticamente todos os países, chegando até o Brasil no século XVI, por meio primeiramente por meio dos franceses, dos holandeses, e mais tarde no século XIX por meio dos norte-americanos. Mas só sei que aconteceu de Paulo, né, ele poderia ter falado, eu recebi profecia, tal, eu recebi alertas e não ir para Jerusalém, mas Deus tinha um propósito dele para Jerusalém. Assim como eu acredito que meu retorno ao Twitter também tem um propósito, porque se Deus fez com que eu me ausentasse do Twitter, não foi apenas por causa do carnaval e do Big Brother. Foi também porque eu estava viciado naquela rede social, aquela rede social estava fazendo mal para mim, porque eu não estava sabendo utilizá-la, porque estava uma série de assuntos polêmicos, uma série de assuntos conflitantes estavam correndo ali, as pessoas estavam brigando entre si, se xingando, se ofendendo, ou seja, era um clima de guerra ali, principalmente por motivos políticos, e eu estava nesse meio, eu estava praticamente cedendo às provocações das pessoas que me confrontavam, e no fim isso estava fazendo mal para minha vida espiritual, estava me deixando muito mal, e Deus tocou no meu coração, me fez ausentar temporariamente daquela rede social, do Twitter no caso, por 3 meses. Já está chegando ao fim a minha abstinência. Se Deus quiser, eu voltarei depois de amanhã, no caso, dia 16 de abril de 2020. E eu creio que o ambiente lá ainda estará pesado por causa do coronavírus, como já disse, mas eu creio que Deus tem um propósito para esse meu retorno lá. Certamente Deus me tratou espiritualmente, Deus me moldou, me curou muitas coisas que estavam em mim, me amadureceu, me fortaleceu, me revigorou espiritualmente, me esclareceu, me deu sabedoria, me deu discernimento, me deu todo o equilíbrio necessário para lidar com situações de pressão, com situações de adversas. E eu creio que ele também me deu autoridade para, caso eu fosse confrontado, caso eu precisasse enfrentar as pessoas, mas eu creio que será diferente dessa vez. Eu não baterei de frente com as pessoas, eu
eu não assim farei questão de lançar um debate só para causar treta. O meu objetivo é pregar o evangelho, não causar treta. Então eu tenho que ver o Twitter não como um local, uma trincheira de guerra, e sim como um campo missionário. O meu problema era esse. Eu estava usando o Twitter como uma trincheira de guerra, como um campo de batalha. É porque o Twitter, infelizmente, tem sido usado como campo de batalha. E eu estava no meio dessa batalha também. Mas eu devo pensar no Twitter como um campo missionário. Ah, mas o campo missionário é um campo de batalha, eu sei, mas é um campo de batalha espiritual, não uma batalha física. Você não está guerreando contra pessoas, você está guerreando contra as forças do inferno, contra principados, potestades, contra os demônios, contra as forças do diabo. Então devemos agir nesse sentido. Então eu quero tranquilizar todos que estão preocupados com o meu retorno ao Twitter, com medo de que possa acontecer alguma coisa, com medo de se abalar minha fé, com medo de eu me ferir, me machucar ainda mais. Que assim como aconteceu com o meu xará apóstolo, dele ir para Jerusalém, aconteceu muita coisa lá, aconteceu, ele quase morreu linchado, ele foi preso, quase afundou com um navio, mas Deus permitiu que ele chegasse até Roma. Deus usou a ida dele para Jerusalém porque ele chegasse até Roma, que era a cidade mais importante do mundo na época. E da mesma forma, eu creio que Deus tem um propósito para mim no meu retorno ao Twitter. E preste atenção nesse texto que eu farei questão de reler para você entender aonde, pelo Espírito Santo, onde eu quero chegar. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, estou lendo Mateus 5, de 13 a 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se auto-salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia edificada sobre o monte, ou seja, não se pode esconder esse candelabro debaixo da mesa, até porque a mesa pega fogo. Mas nem se acende candeia escola debaixo do alqueire, mas sim no velador, ou seja, num lugar bem visível, como aqui agora, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Portanto, se Deus enviou você para algum lugar, por mais riscos que isso ocorra, Jonas fugiu. Deus enviou Jonas para Nínive, Jonas fugiu e Deus usou de uma tempestade, Deus usou de uma baleia para que Jonas cumprisse a missão dele. Jonas cumpriu a missão, a cidade foi salva. Então, não tenha medo da missão que Deus lhe der. Deus estará ao seu lado, sempre. Assim como esteve com Josué, assim como esteve com José do Egito, Moisés, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, enfim, todos os grandes da Bíblia, Deus estará do seu lado também. Não tenha medo do que possa vir a acontecer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, que Deus abençoe e nos oriente. Se você gostou desse vídeo, se fez diferença na sua vida, curte, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. Eu estou apagando essa vela aqui para não gastar muito, mas não deixe que a sua luz se apague, que a sua luz permaneça acesa, permaneça viva, onde quer que você esteja. Então, que Deus abençoe, que Deus oriente, e até depende se quiser. Tchau.